Eu tenho uma opinião bem forte sobre o Michael Jackson, que é a seguinte: todo mundo queria ser pai dele, exceto o pai dele. Esse conflito funda o mito, explica o homem controverso que o Michael Jackson foi e explica muitas das escolhas artísticas do rei do pop. O filme Michael acertou em cheio ao mostrar a lacuna deixada pelo pai através do legado do Michael e como o gênio sobreviveu ao trauma e o transformou numa obra. Sempre que a gente analisa uma obra valiosa como essa, a gente segue 3 direções. Primeiro, o legado, a obra. Segundo, o gênio criativo que criou aquela obra. E terceiro, o homem ou a mulher além do legado. Hoje nós vamos conversar sobre o filme Michael, o que ele mostra e o que precisa ser dito nas entrelinhas. Eu já tinha ido ao cinema assistir o Michael Jackson, vou confessar. No caso, eu vi Moonwalker em 1989. E eu tava esperando gente da minha idade no cinema, mas estava cheio de jovem, gente nascida depois da morte do Michael, cantando a plenos pulmões músicas de 40 anos atrás, aproveitando cada segundo do filme, pulando na frente da tela para dançar. Isso em 2016, gente. Auge das redes sociais instantâneas, rolagem de feed infinito, atenção difusa. Essa é a força do legado. A produção e direção, elas acertaram em cheio. O foco do filme é no legado, na experiência de estar com o Michael e no gênio criativo que ele foi. O nível de detalhamento desse filme é raríssimo em Hollywood. Se você reparar a montagem dos palcos, os instrumentos usados, a fisionomia dos instrumentistas, as roupas, equipamentos dos estúdios, cara, houve uma grande preocupação com detalhes e recriações minuciosas de todo aquele aparato, e isso torna o filme muito imersivo. Em vários momentos, o diretor muda a narrativa visual completamente. Em cenas importantes, programas de TV, momentos históricos que foram filmados, ele muda a lente, a perspectiva, a iluminação e torna o filme super imersivo. O filme mostra algumas figuras paternas bem importantes da história do Michael. E a teoria psicodinâmica nos ensina que a figura materna e paterna, elas definem a identidade de todos nós. Quando a gente fala de guarda-costas, executivos de gravadora, são pessoas que protegeram o Michael, lutaram por eles, mas esse era o trabalho deles, gente. Eles não influenciaram a identidade do Michael, ele não virou outra coisa por causa dessas pessoas. Mas eu achei muito interessante que nesse filme o legado do Michael é feito em relação à ausência psíquica do pai biológico, levando a outras figuras paternas que de fato mudaram a identidade do Michael. A primeira figura paterna do filme é o Berry Gordy, fundador da Motown, naquela cena do estúdio que ele ensina o Michael a gravar e a cantar em estúdio, agindo como um pai que ensina ao seu filho um ofício. O que o filme não mostra pra você? A Motown era bem mais que uma gravadora. Ela ensinava os artistas a se comportar, eles tinham aula de etiqueta, ensinava a lidar com a fama e com a carreira. Além disso, a família Jackson e a Motown tinham uma relação que ia muito além do comércio. Jermaine, do Jackson 5, irmão do Michael, casou com a filha do Berry Gordy, eles se separaram, ele casou de novo algumas vezes, e um dos filhos mais novos dele se chama Jafar Jackson, que interpretou o tio no filme Michael. A segunda figura paterna no filme é o Quincy Jones. Era para ser o irmão mais velho, mas ele acaba preenchendo a lacuna do pai. Aquele que realiza o desejo do filho de ter seu próprio disco, suas músicas, seus vídeos. Se o Michael era o gênio, Quincy foi aquele produtor que viabilizou a produção do legado por esse gênio. Na cena com Quincy, a gente vê o Bruce Swedien, um grande engenheiro de áudio. Trabalhou com Count Basie, Ella Fitzgerald, orquestras sinfônicas, mas para a história ele virou o engenheiro que mixou os álbuns do Michael Jackson. Essa é a força do legado, minha gente. O que o filme não te mostra? O Quincy era um cara do jazz. Ele é formado na Berklee, tocou na banda do Count Basie, produziu Gene Krupa, escreveu os maiores arranjos do Frank Sinatra, além de várias trilhas sonoras. Para um músico de jazz como Quincy, a pior coisa do mundo é não ter uma identidade. O jazz é uma música, um gênero que valoriza a identidade, a autenticidade e o músico de improviso. O Quincy viu o Michael além do que os outros produtores viam, que era basicamente uma galinha de ovos de ouro, obediente e carismática. O Quincy viu que o Michael poderia ser intenso, sofisticado e ainda assim muito comercial, com uma identidade única. Sem querer, o Quincy assumiu uma função paterna, como quem diz ao mundo: vejam como meu filho é talentoso. No filme, nós vemos o menino Michael assistindo James Brown na TV, imitando o passinho de amassar batata, que está presente em muitas coreografias do Michael. Parece um menino vendo seu ídolo, mas é uma outra figura paterna.
O que o filme não te mostra? O James Brown foi um ícone do Black Power na luta pela igualdade racial e o Michael Jackson tinha aquela relação estranha com o vitiligo, ele meio que ficou branco, mas dizia, eu sou um artista negro. Então de Black Power ele migrou para Black and White, um dos clipes mais assistidos do mundo. James Brown tocava um funk inspirado no jazz, no swing, no rhythm and blues, baseado num vamp, uma levada infinita que não para. Ela gera transe, tensão, movimento, e os músicos ficam improvisando, principalmente ritmicamente. E nesse caos, o James ficava regendo a banda. O Michael regia sua banda, mas de forma ensaiada, batendo o pé no chão. O Michael improvisava dançando durante o show inteiro, mas os músicos não podiam improvisar nas músicas. Não cabia um outro no mundo do Michael, porque deixar improvisar é deixar um outro entrar no mundo interno do sujeito. As referências do Michael eram muito antigas, infantilizadas, anteriores ao trauma do pai. Por pressão e responsabilidade excessiva na criança que não podia crescer, tinha que ser um menino prodígio da Motown, nem podia ser criança como as outras crianças eram. E isso acabou criando um mundo único, preenchido por Fred Astaire, James Brown, Peter Pan, Mágico de Oz, Animais Selvagens, Vestido de Pelúcia e um monte de outras coisas. Esse mundo interior infantilizado é onde estavam as referências de dança e as referências estéticas do Michael. Falando em dança, o Michael inovou muito na dança, combinando a mímica francesa ao breakbeat. Ele trouxe o gesto de expressão do rosto, os gestos de dedos e mãos. Porque nas danças de salão anteriores, como Lindy Hop, Twist ou Amassar a Batata do James Brown, os movimentos são grandes, os gestos largos. Os movimentos priorizam a perna e o deslocamento do corpo, que é o gingado de um lado para o outro. Quando a gente vê Dancing Machine nos Jacksons, há um ponto de ruptura na dança. A estabilidade do tronco versus o deslocamento do corpo. O tronco estabilizado permite gestos de mãos e de braços mais claros. Bom, falando sobre os atores, a minha opinião é a seguinte. Primeiro, o Jafar, sobrinho do Michael Jackson, que interpreta o tio. Cara, que menino genial. Os detalhes do dedo, o equilíbrio do corpo, isso são coisas que o imitador comum do Michael não tem. O Jafar mostrou equilíbrio, postura, esses micromovimentos de dedo e de rosto que ficaram incríveis. O Michael pequeno, interpretado pelo Juliano, incrível, expulsivo, gestos largos como era o Michael, as coreografias da Motown, perfeitamente representadas. Cara, aquele menino me surpreendeu demais. Os atores que fizeram a mãe e o pai do Michael Jackson é uma atuação didática, um pai narcisista, quase psicopata, uma mãe super acolhedora. Isso é falta de motivo para o Michael crescer, ele sempre viveu naquele mundo de Neverland. De novo, a teoria psicodinâmica, a figura materna provê um mundo interno e a figura paterna desfaz o isolamento do mundo interno, trazendo o mundo externo, as regras, a realidade compartilhada, a cultura e os costumes. Crescer é se desligar do pai e deixar o mundo interno interagir de forma saudável com o mundo externo. O filme mostra que o Michael não fez essa ruptura de uma maneira saudável. O pai do Michael era ausente emocionalmente, então não houve essa ruptura saudável do mundo interno com o mundo externo. O Michael, por outro lado, rompeu com outras figuras paternas, com a Motown, quando ele mudou para Epic com os irmãos, por mais um profissionalismo, com Quincy Jones, depois de brigar depois do álbum Bad, quando ele já era o rei do pop. Mas antes, bem antes de tudo, ele rompeu com James Brown a incorporar a dança, a música e fazer aquilo do seu jeito. E cara, tudo isso converge e explica a força da Bad Tour. Considerada por nós fãs como a mais intensa, a mais vibrante, aquilo não era só um show solo, era um grito de libertação. E para fechar essa conversa, tem um negócio muito legal, tem um teminha musical, um leitmotiv, que toca desde as cenas dos anos 60. É um acorde suspenso, que não é nem maior, nem menor, num timbre de teclado dos anos 80, presente em muitas músicas do Michael Jackson. É uma coisa que você fala, mas nos anos 60, com um acorde dos anos 80, esse detalhe é importante, porque a Bad Tour iniciava com um acorde suspenso, tocado num sintetizador antigo, tipo um DX7, como se o diretor dissesse, o gênio dos anos 80 já habitava aquele corpo de menino lá atrás. O gênio sofreu, cresceu, faz até hoje as pessoas se encontrarem e usarem a sua obra. E a gente acaba só lembrando do pai porque o filme precisava ter um vilão. E olha só, se você ficou até aqui nesse vídeo, eu tenho uma proposta muito legal para você. Eu fiz uma playlist super bacana, tá aqui na descrição desse vídeo, com várias músicas legais do Michael Jackson, vários vídeos interessantes, vídeos de turnê, vídeos dele participando do show do James Brown, dando uma palhinha no show do James Brown, ele e o Prince. Quem que tem a moral de levar Michael Jackson e Prince para dar canja no próprio show? James Brown.
É o que eu tenho para dizer. Então, curte, aproveita aí, tudo nosso. Um forte abraço, até breve.